Olá, amigos e amigas da TV Cidade. Estamos aqui em mais uma edição, do nosso programa do coração, nosso programa querido e já conhecido de vocês, Bem Viver Corpo e Mente. E hoje nós vamos fazer uma homenagem a todas as mães, a todas as mães farroupilenses, a todas as mães do nosso Brasil, enfim, e do mundo, e principalmente aquelas mães que perderam seus filhos nessa pandemia, nessa loucura, nesse momento muito diferente que estamos vivendo, Então, ser mãe, tem o ditado, que diz que é sofrer no paraíso, mas a gente também quer desmistificar isso um pouquinho, O quanto ser mãe também nos engrandece, nos amadurece, faz a gente se superar a cada dia por eles e para eles. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial aqui, que é a Cirlei Sansigolo. Ela é uma mãe trabalhadora, uma mãe, como nós aqui, enfim, mas uma mãe que luta pela educação dos filhos, que lutou muito sozinha, E ela é funcionária, Ela é uma mãe trabalhadora que trabalha na Big Fair de Farroupilha. Então, Cirlei, boa tarde, tudo bem, Cirlei? Boa tarde, tudo bom? Olha, para mim é um prazer muito grande estar aqui, tá? Não esperava esse convite, Mas estou muito feliz e fico muito feliz e agradeço muito a participação e também a família Big Fair, que é onde eu trabalho há 22 anos. Meu Deus, é uma vida, tempo. É uma vida. É bastante tempo, é praticamente uma vida, de trabalho. Você começou novinha na Big Fair, Bem jovem. Não, já tenho meus anos. Mas então eu gostaria que em primeiro lugar você se apresentasse para nós, Claro. Da onde a Cirlei vem, da onde, como veio parar aqui em Farroupilha. Bom, meu nome é Cirlei, como você falou. Eu venho de uma cidade pequena, a região aqui, não sei se ela é um pouco conhecida, é Constantina. Não conheço, é uma cidade pequena, ela vive de agricultura. Então, assim, o comércio dela é assim, ou você trabalha na agricultura, ou é complicado, Doméstico, no comércio, assim. basicamente. No comércio ali. Comércio ou agricultura. Mas é aonde? Constantina? Fica perto de Sarandi, Passo Fundo, para aqueles lados lá. Tá certo. Então, é uma cidade, assim, pequena. E lá eu tinha meus 15 anos, morava com o pai, na lavoura. Então, assim, você quer algo diferente, Eu não queria aquela vida digamos assim, porque lá não dava para estudar, enfim, não tinha o que fazer. Daí, acabei indo para a cidade, fiquei um tempo lá com uma tia, e aí surgiu Garibaldi Farroupilha. Como que surgiu? Alguém já morava aqui? Na verdade, você escuta, terra de bastante trabalho, terra de bastante trabalho. Então, vamos lá, Que ano era isso, Cirlei? Deve fazer uns 35, por aí. Uns 35 anos, por aí. 85, 86? 86, por aí, mas 87, dentro dessa, não me lembro direitinho, mas dentro disso. Aí, Betinho mais uma irmã, e a gente acabou vindo pra Garibaldi. Garibaldi. Meu primeiro trabalho aqui em Garibaldi foi ali nos frigoríficos Kizini. Certo. Aí eu trabalhei ali, eu acho que deu lá uns 2 meses. Mas era inverno, era bem complicado, porque é frio, muito frio. É frio. Então você trabalha na água. Então, para te manusear, eu trabalhava na área ali do corte e tal, Então, acabava criando aquelas unheiras, que diz? Nas mãos. Era uma certa alergia Sofria muito, Daí, tava difícil. E acabou. Bom, damos um tempo ali. Então, não tinha dinheiro para pagar aluguel. Então, como você vê, a situação era um pouco complicada. Tudo ali, difícil. Tudo difícil, Aí surgiu a Grandene.
Ah, Grandene. Viemos embora para Farroupilha. Aí chegamos aqui na Grandene e foi uma época assim onde tinha muito trabalho. Então foi bem fácil, né? Quando a Grandene ainda estava toda aqui em Farroupilha, Sim, né? ela estava toda aqui. Então, mas o que era difícil na época aqui não era o trabalho em si, e sim aonde morar. Não tinha Porque não tinha. aluguel, Né? praticamente. Era muito difícil tu encontrar algo para alugar. Uhum. E quando você encontrava algo para alugar, digamos assim, tu precisava de muitos fiadores ou um dinheiro para dar uma entrada, que nem é o normal. Uhum. O pessoal queria segurança. Queria segurança. Óbvio, né, que quem tem um imóvel para alugar, que é algo seguro, né? Uhum. Então ali se sofria mais ainda porque não se tinha o dinheiro para dar de entrada, né, no aluguel. E também não se tinha um fiador, porque não conhecia ninguém. E como é que tu se virou? Então, a gente veio pra cá e aí, lá, arrumando o trabalho, acabamos conhecendo uma família daqui. Olha. E aí acabamos indo morar com essa família, dividindo aluguel e tal. Claro, mas que bom, né? Que tem sempre uma mão amiga para ajudar. Tu sabe que quando você acha que o negócio tá difícil, tu não tem nenhuma luz, assim, de repente do nada acaba aparecendo, digamos assim. Sempre tem, que nem você falou, sempre tem alguém ali, né? Parece que Deus, o universo, essas energias divinas nos protege. E eu acredito muito nisso, né? Eu acredito muito nisso e que sempre, digamos assim, tem alguém que possa te ajudar, é Deus, né? Então é algo que Ele envia, ele envia ajuda, né, através de nossos semelhantes, né? Tá e certo. aí sim, ali eu trabalhei durante um período, eu acho que deu uns 8 anos. Ah, deu um bom tempo também. E ali nesse período eu acabei me relacionando com uma pessoa, enfim, acabei casando. Um farroupilhense, então. Isso, ele era daqui? Ele é natural de Farroupilha. Natural daqui. Daí acabei casando. Certo. E tendo 2 filhos, né? Mas logo em seguida acabou. O relacionamento não durou muito. Não durou muito. Então fiquei também numa situação não das melhores, né? 2 filhos pequenos. Na época eles eram bastante doentinhos, até mesmo por causa do clima, né? Farroupilha é uma cidade onde, né, a umidade, o frio, né? Frio com e certeza, isso, né, proporciona, né, situações de doença mais. A criança com menos defesa, né? É pequena ainda. Que idade eles tinham quando tu separou, então? Olha, eles têm uma diferença de 2 anos e pouco. Eu acredito que a menina devia estar com uns 2. Bem pequena. A menina, o guri com os 2, a menina com os 4. A menina mais velha. Mais velha. Uhum. Então é algo assim bem... Aí, se já estava difícil, piorou. Uhum. Piorou, mas digamos assim, o que eu pensava na época e pedia muito a Deus, digamos assim, que eu conseguisse continuar trabalhando, cuidando dos 2, eu só não queria era ter que dar, porque na época não tinha outra saída. Digamos, eu era praticamente sozinha, né? Certo. E com 2 filhos, eles eram bastante doentes, então assim, não se ganhava lá muita coisa, né? Pagava aluguel. Pagava aluguel. Então foi uma época bastante difícil, bem complicada. Mas aí conforme o tempo foi passando, né? Vivendo um dia de cada vez, lutando, nunca deixando de lutar nessa lei. Então as coisas vão se ajeitando. Vão se ajeitando e, enfim, passou-se o tempo e deu bem naquela época onde que a Grandene começou a liberar os funcionários, demitir, começou a se mudar, né? Sim. Lá pra Sobral Pra e tal. Sobral, Prato. Então ali eu saí. Foi nessa época que tu saiu, porque não precisavam mais dos teus serviços. Na verdade, não foi exatamente Não? assim. Não. A minha irmã tinha um terreno, e daí eu disse pra ela, tu podia me ceder meio terreno. Daí ela me disse assim, o que tu vai fazer? Eu disse, eu vou sair da Grandene.
como vai ser degradê? O que tu vai fazer? Esse eu vou ser degradê. E daí, com esse dinheiro, eu consigo comprar uma casa e boto em cima desse meio terreno. Eu saio do aluguel. Daí ela... Será? Tá. Aí eu fui lá e disse pro meu chefe, tu pode me mandar embora. Aí ele me disse, como eu vou te mandar embora? Eu não pretendo te mandar embora. Ah, a ideia era você ficar, então. Sim. Olha. Não pretendo te mandar embora. Daí eu disse, só que assim, o que eu ganho, o que eu gasto de remédios e mais a creche não tá dando. Não tá dando. Então, assim, se eu saio do aluguel, eu consigo me virar, eu arrumo um outro trabalho, enfim, Claro. vai ficar mais viável. Claro. Ele me disse, olha, a situação é difícil, porque tu com 2 crianças, né? O pessoal tá, digamos, muita gente desempregada. Na O época. que tu vai fazer? Aí eu disse, não, só me demite que eu dou um jeito. Aí... Tu não tinha perspectiva nenhuma de outro emprego, então? Não, nada. Nada. Então, Corajosa. não tinha nada. Muito assim, sabe? corajosa. Então, o que ocorreu? Eu vi uma saída ali. Porque do jeito que a coisa tava, eu acreditava que eu não ia dar a volta com os 2 pequenos e pagando o aluguel. Daí ele acabou me demitindo. Aí eu saí e com o dinheiro que eu encaminhei o seguro-desemprego, aí com o dinheiro esse eu consegui comprar uma casinha. Com a rescisão? Com a rescisão. Com a rescisão essa eu consegui botar uma casinha. Ela era 5,5 por 5,5, era pequenininha, mas deu pra mim, tava ótimo. Nossa, era teu, era não tinha minha. aluguel nessa lei. Olha que maravilha isso. E daí foi assim, bem, né? Foi uma coisa bem rápida, né? Deu de madeira e tal. Mas o dinheiro deu ali também, né? Deu ali. E aí, viver? Tinha o seguro do desemprego, Sim. então. Aí eu até deixava eles com uma vizinha lá. E daí eu fazia faxina. Começou a fazer uma faxina. Pra poder, digamos, dar a volta, né? Claro. Mas as coisas foram se ajeitando. E acho que eu fiquei em torno dos... Eu não cheguei, acho que, receber os 5 meses. E daí eu acabei entrando num ateliê de costura, de calçado. Né? Daí ali eu aprendi, porque eu também não tinha nem ideia como é que se fazia para fazer um corte de um calçado, ou uma costura. Não tinha nenhuma experiência anterior, mas meteu a cara, foi lá, acreditou que podia aprender e aprendeu. Foi. Daí eu aprendi. Aprendi ali, entrei, daí depois logo eu tava fazendo, digamos, a separação, aprendi a costurar. Daí eu fiquei ali por um período, acho que deu lá um ano, de repente um pouquinho menos. E daí eu acabei indo trabalhar na Bigfer. Na Bigfer, abriu a vaga na Bigfer. Abriu a vaga na Bigfer. Você se candidatou a uma vaga. E trabalhou em que área, primeiramente, Sirlei, lá? Lá na Bigfer eu entrei, foi... Era tipo uma separação de pedido, tipo uma expedição. Expedição. Quando eu entrei. Não tô te mentindo. Eu entrei no Encartelados. No Encartelados, que até era bem complicado na época de conseguir trabalho, porque como tinha muita gente desempregada na época, então, né... Muita concorrência, né? Muita concorrência. Então, nossa, o dia que eu consegui ali, Deus do céu, foi... Uma festa. Olha. Então, foi algo assim, bem... Mas aí, comecei a trabalhar, entrei nos Encartelados. Mas eu não... eu sabia que era um parafuso, sabia que, enfim, era uma sapata, mas não tinha nem ideia como fazer aquilo. E aí comecei a trabalhar ali nos Encartelados, mas eu precisava do normal. O turno normal por causa das crianças, por causa da creche, era o horário de creche que tu tinha, né? Isso. Precisava do turno normal. E eu trabalhava no primeiro. Trabalhava no primeiro turno. Que é às 5, 6 da manhã? O primeiro é das 6 da manhã. Daí tem o intervalo do almoço, né? Ao meio-dia. E até 3 horas da tarde. Se trabalha no sábado também, das 6
Às 11h30, 11h20. Com quem deixar as crianças nesse horário das 6? Porque tu saía antes, Sim, inclusive, eu saía né? antes. O horário de creche era um horário, geralmente é 6 horas, né? 6h10, 6 horas. E eu saía antes. Não, eu digo de manhã cedo. Tu saía às 5 horas de casa, talvez, para ir trabalhar? Geralmente, eu dei a sorte sempre de morar meio que pertinho da empresa. Ah, tá Morava certo. de aluguel, mas subia, descia a molha de um lado para o outro, mas meio que perto da empresa. Então, geralmente, de manhã eu levava os pequenos até numa vizinha, e quando dava o horário, ela levava para mim, Na creche. para creche. Uhum. Então, assim, daí depois logo eles conseguiram organizar lá e eu acabei passando pro normal. Tudo normal. Já aliviou, já foi Nossa, mais isso pra mim. tranquilo, né? Foi o céu. Para mim foi, nossa, aí eu conseguia levar e também pegar. Então, por mais que tenha alguém com um coração muito bom te ajudando, mas é complicado, né? Tu depende. Tudo depende. Então, às vezes, essa pessoa nem consegue estar naquele dia que tem algo para fazer e não consegue te ajudar ali, mas faz isso porque tu realmente não, né? Tu depende, ela não tem o que fazer, realmente. Então, tu fica meio que acaba comprometendo demais, né? A outra pessoa. É um pouco complicado. Mas quando eu consegui, nossa, daí eu ia buscar, eu ia levar, né? Se passou-se os anos. E criou os filhos, estão com os 2 criados do primeiro relacionamento. Isso. E teve uma pequena agora de 8 aninhos do novo relacionamento, do outro relacionamento, Isso. né? E então se passou o seu tempo, né? E daí os dois se formaram, no caso fizeram aqui Universidade Federal. eles acabaram aqui, aí prestaram vestibular, né? Aí os dois passaram para Federal. Olha só, que batalha. Eles fizeram, você conseguiu pagar algum suporte para eles para passar na Federal? Ou foi eles estudando mesmo, eles... Estudando mesmo, na verdade eu até comecei a fazer pagar um cursinho aqui para Tabata, né? Mas foi algo assim muito rápido, Muito né? rápido. Muito rápido, muito rápido. E daí ela prestou vestibular, ela até acho que prestou, eu acho que foi, se eu não me engano, em 5 lugares. Ela passou em 3. Passou em três universidades. E aí ela optou por Porto Alegre daí. Porto Alegre, ela tá fazendo odontologia, tá para terminar, né? Tá para terminar o odonto. E o menino é formado. Sim, ele se formou em gastronomia. Olha, também na Federal. Batalha dessa mãe, né, sozinha, que praticamente criou os filhos sozinha, né, com a sua força, sua determinação, uma trabalhadora, né, lutadora, e hoje está aí com os 2 filhos praticamente formados e a pequena encaminhada. A pequena ela tá com 8 anos. Danada ela, é a xodó da família. Imagina a nenezinha depois. Eles têm bastante diferença de idade. Tem, em torno de 16 anos. Olha. 16 anos. Do menino, que é o mais moço? A Tabata tá com 27 e o guri tá com 24. 24 e ela com 8. Ela com 8. É uma boa diferença. E como é que foi, assim, essa vida de luta para ti? Como é que tu via isso, Cisley? Aonde tu te agarrou nos momentos difíceis? Conta para nós como levar a vida, né? E educar os filhos e ter um resultado tão positivo, né? Tu sabe que a vida, ela te ensina. É. Ela te ensina todo dia, tu aprende um pouquinho, sem querer. Claro, sabe? claro. Então, assim, ó, eu levantava cedo de manhã, ia pro trabalho, mas antes de ir pro trabalho, eu tinha todo aquele preparo, né? Arruma mochila, acorda filho, troca filho. Então, muitas vezes doentinhos, né? Mas você sabia que só tinha você por eles, né? Então, assim, em momento nenhum, em hipótese nenhuma, você tinha que, digamos assim, se dar por vencida pela dificuldade do momento. Tu tinha que arrumar forças. Eles foram teu motivo para sempre ir adiante. Isso. Então, assim, ó, levava, né? Após o dia de trabalho, eu voltava. E você chegando ou na creche ou até mesmo em casa, quando acabava ficando, né, com a vizinha,
você olhava assim e tu via, oi mamãe, aquele sorriso. Então, e isso faz com que você tenha, digamos assim, força para um novo dia. E os teus trabalhos, então, digamos, os teus problemas de tão grande, acabam não tendo importância, digamos assim. E vendo que tá valendo a pena, né? Isso. E quando você faz isso sem medir esforços, digamos, tudo que eu queria era ver eles bem. Certo. Ver eles bem. Então, eu tentava, sempre tentei, sempre dou o meu melhor, digamos, não só como mãe, mas em tudo que eu procuro fazer. Que foi mãe e pai, né? Porque, na verdade, você criou eles praticamente sem ajuda de pensão, Sem nada. Sem nada do primeiro companheiro, primeiro marido. Por que eu optei por isso? Você optou? Sim. Por que eu optei por isso? Porque já era difícil uma vida a dois, certo? Então, assim, e se eu tinha que liberar? Eu fui um pouco egoísta. Mas se eu tinha que liberar para ele, eu não confiava, digamos. Então, eu preferi sustentar e você tomar conta da educação dos filhos. Então, assim, porque é difícil, digamos, eu mostrar um caminho e ele o outro. Então, não ia dar certo. Não houve um contato maior, então, nem da presença como pai? Não. Então, assim, eu sempre falei a verdade, nunca cheguei a mentir, olha, teu pai não sei o quê. Não deu certo. Então, assim, quando vocês crescerem, vocês acharem que deve, sim, procurar ele, enfim, à vontade. Mas isso, eu acredito que eles cresceram com a minha presença e... E foi mãe e pai. E conciliar isso de mãe e pai, né? De dona de casa que tinha que dar conta de limpar e organizar a casa e uniforme, roupa e ser uma trabalhadora. Como é que foi isso, Cirlei? Conta para nós o teu segredo. Tu sabe que você, em primeiro lugar, né? Eu acho que você não pode... pensar em canseira, pensar, eu tô muito cansada. Não, isso pra ti... Não existe, não existe no vocabulário. Não existe. Essa a palavra cansar. Assim, você sabe, você tem que estar ciente e você vai dormir bem menos. Tá? Tu vai pensar, em primeiro lugar, sempre eles, né? Eles. Então, assim, canseira pra ti tem, mas você não... Dá um jeitinho, né? Supera e tal. Então, é algo que nem eu te falei antes, no dia a dia, você... Vai enfrentando um dia por vez. Um dia por vez. E a religiosidade ou a espiritualidade, como é que entrou isso na tua vida? Tu falou já de Deus, né? Que tem certeza que Ele te protegeu, mas como é que isso... Na prática funciona na tua vida? Tem religião, tu frequenta, ou é mais uma coisa tua só, espiritual, de conexão com esse ser divino que... digamos assim, eu venho de uma família católica. Católica, eles são católicos praticantes. Praticantes, inclusive. Tá? E eu sou, digamos, eu mantenho essa religião, mas... não pratico, mas acredito muito. Digamos que existe um Deus. E eu sempre digo, Ele é muito grande. Para mim, Ele é muito bom. Então, assim, eu sou daquele, digamos assim, de encostar meu joelho no chão, mais agradeço do que eu peço. Olha, que lindo. Então, é algo assim... que Ele te deu muito. Hoje e sempre. Eu sempre digo assim, eu não sou de... pedir, tem que me dar. Não. Eu agradeço. Eu agradeço, agradecendo e as coisas acontecem. Foram acontecendo na tua vida. Mas eu acredito muito. Sendo grato, né? Isso é muito importante, né, Cirlei? Eu sou muito a questão da gratidão na nossa vida. E quanto às vezes é difícil também para muitas pessoas, né? Que só se queixam, que só lamentam, tem seus motivos, com certeza, né? E não consegue fazer diferente sozinhas, mas
quanto isso atrai negatividade, quanto isso... E quando tu confia que tu é grato pelo aquilo que tu tem, pelo pouco que tu tem, as coisas vão evoluindo de uma maneira mais satisfatória e saudável, né? E eu acredito, assim, que quanto mais negatividade quanto mais negativa você for, mais coisas ruins você atrai, né? Então, assim, Com certeza, né? você tem que sempre dar o melhor e buscar o melhor, né? E você recebe. Porque a gente é capaz de tudo. Eu acredito que sim. Agora, basta querer. E nunca desistir. E nunca desistir. E sempre procurar, digamos assim, aquela pessoa honesta, humilde, eu acho que tem que ter em você. Que quando você... Não se humilhar, né? Não se sentir menos que os outros, mas saber das suas limitações, né, Cirlei? Eu acho que o teu perfil dá pra ver que é esse. Então, eu acho que, enfim, algo que quando a gente almeja... E outra coisa também, acho que a gente tem que ter bastante foco, né? Foco. Propósito. Eu quero educar meus filhos, eu preciso, é meu objetivo de vida, é deixar pessoas melhores para esse mundo, né? Tu sabe que tem uma coisa assim que eu acredito que a gente é capaz de algo assim bem superior. Sabe que eu fumava muito. Olha, nossa, eu fumava muito. Isso é um exemplo de vida, um depoimento aqui para nós. Eu fumava assim, sério, e isso aqui, saía a pele da minha boca, assim. Eu fumava. Acendia um cigarro no outro. Eu era aquela fumante, digamos assim, que se chegasse à noite e eu tava sem cigarro, nossa, eu surtava. E aí, eu tinha os pequenos, eu acredito, entre 5 e 6 anos. Certo. E eu dizia assim, me dá um abraço. Não, mamãe, porque tu tá fedida. Eles verbalizavam isso, que amados, criança é espontânea, não, mamãe, né? porque tu tá fedida. Mas eu escovava meu dente, eu tomava meu banho, pra mim tava tudo certo. Sim, mas pra tu eles não te não sentia, tava acostumada. Então isso pra mim, digamos, foi marcou muito. Algo aonde que eu pensei, se eu não tô dando exemplo, como é que eu vou cobrar? Perfeito. Digamos, amanhã depois ele vai estar ali fumando, fazendo algo maior, e eu vou chegar e vou dizer, cara, não faz isso. Aí o que eu vou ter como resposta? Né? Pô, tu fazia? E eu te falava, e você... Então isso... E tu parou sozinha? Parei de fumar através disso. Mas foi algo assim muito difícil. Sofrido. Tu acredita que eu acordava à noite e eu parecia que eu tava fumando. Sonhava, inclusive. Mas demorou, digamos assim, aquela sensação de, sabe, a dependência do cigarro. Claro. Mas não fiz nenhum tratamento, só com aquelas pequenas palavras que ele me dizia, mamãe, você tá fedida. Olha só. Que bonito isso, Cirlei. Que exemplo de vida e de determinação. Parabéns, parabéns mesmo. Não é por acaso que você foi escolhida para vir aqui, não, viu? O nosso papo rolou e o nosso tempo está acabando e eu queria que tu deixasse assim as tuas últimas palavras para as nossas mães que estão nos assistindo e acompanhando o nosso programa hoje. Bom, eu acredito assim, que quando a gente quer, a gente é capaz de muita coisa, tá? Então, mas tudo que a gente faz, eu sei que é por amor. A gente não espera nada em troca. Nada em troca, a não ser ver o filho bem, né? Ver o filho bem. Então, assim, quem tem mães ainda, né? Às vezes a gente fica chateada com a nossa mãe, enfim, por algo... Não valoriza. Vai por algo banal e tal. Então, eu acredito que o esforço que nós, mães, fizemos, digamos assim, sem querer nada em troca, né? É a meta. Deve ser a meta de toda mãe, né? Cirlei, muito obrigada pelo exemplo de vida e de mulher e de mãe que você foi.
E é essas pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade, no nosso mundo, e que vão construir um mundo diferente, eu tenho certeza. Eu só queria agradecer, tá? Agradecer a você, ao programa, enfim, e agradecer a família Big Fair, a Letícia, né? Que eu não esperava por esse convite, fiquei bastante nervosa, tá? É normal, Fiquei né? bastante nervosa e, enfim, muito Mas obrigada. meteu a cara e veio, né? E superou, como sempre tu fez na vida. Enfrentou teus desafios. Parabéns mais uma vez. Obrigada mesmo. Muito obrigada pela audiência e até o nosso próximo programa.